Boa tarde, Santa Catarina. Estamos começando mais uma edição do Repórter Band. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2017. Você confere agora imagens ao vivo das pontes aqui em Florianópolis. Movimento bastante intenso, inclusive, principalmente para quem deixa a ilha de Santa Catarina nesse momento. 31 graus na capital, tempo bom, ensolarado e bastante calor hoje aqui em Florianópolis, muito quente. Tempo bom, né? Sol e bem abafado aqui em Florianópolis, 31 graus agora na capital dos catarinenses. E você confere os destaques do programa de hoje. Golpe imobiliário. Mais de 100 famílias são vítimas na capital. Alguns apartamentos chegam a ter 8 proprietários e construtor está desaparecido. Sabe-se que existe a possibilidade dele querer se evadir do país, que ele já pediu passaporte para a filha que não tinha, que é pequena ainda. Então a chance é grande dele se evadir, né? A gente tem filho, a gente quis o melhor para elas, é muito triste. Tribunal de Justiça de Santa Catarina convoca sindicato e prefeitura para discutir a greve dos servidores em Florianópolis. Chuva de granizo causa prejuízos na Serra Catarinense. E veja também, girafa nasce em parque temático catarinense. Fique com a gente, tem muita informação no Repórter Band, que está só começando. A gente começa o programa lembrando que você pode participar do Repórter Band através do WhatsApp 48 99904 9904. Curta a nossa fanpage facebook.com/repórterband. Tanto no WhatsApp quanto no Facebook, você pode mandar a sua sugestão de reportagem. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina solicitou uma audiência com representantes do sindicato e da Prefeitura de Florianópolis. O objetivo é discutir a greve dos servidores aqui da capital. Pode soltar. Mais de um mês após o início da paralisação dos servidores municipais da capital, o Tribunal de Justiça decidiu que é hora de intermediar uma negociação. A própria prefeitura solicitou a audiência, que deve acontecer amanhã às 9 horas da manhã. O objetivo do TJ é ajudar na solução dos principais pontos de divergência das entidades. É a primeira vez que as entidades irão se reunir com uma mediação externa. O Sintracem, sindicato que representa os servidores de Florianópolis, ainda não informou se irá comparecer à audiência. Há uma semana atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de conversar com o Felipe Melo, secretário aqui da Prefeitura de Florianópolis, e ele já me dizia isso, que a intenção da Prefeitura era buscar alguém que pudesse mediar essa negociação entre a Prefeitura e o sindicato que representa os servidores. Cabe à população agora aguardar. É importante, muito importante, que o sindicato participe dessa reunião, dessa audiência com o Tribunal de Justiça, para que de lá saiam acertados, para ver quais são as exigências dos sindicatos, o que os servidores querem e o que a prefeitura pode ceder dentro desse pacote de mudanças aí que foi apresentado pelo prefeito Jean Loureiro. O que não pode acontecer é continuar empurrando isso com a barriga do jeito que está sendo levado. É preciso negociar para chegar a uma solução, para parar de prejudicar a população. Porque até agora quem sofre é o pai de família que precisa de uma creche, precisa de uma escola para poder trabalhar, é aquele que precisa do atendimento básico aí nas unidades de saúde. Então é necessário que se chegue a um acordo para poder solucionar esse problema e pôr fim de uma vez a essa greve aí que se arrasta há tanto tempo. Então é importante aí a participação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para tentar mediar um acordo entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores aqui da capital. E pelo menos 20 pessoas foram chamadas aí para trabalhar no serviço público em dezembro de 2016, aqui em Florianópolis, e elas agora foram dispensadas, que as nomeações foram consideradas ilegais pela Procuradoria do município. Pode rodar. Elas haviam sido chamadas para os cargos de auditores, administradores e analistas administrativos. As nomeações foram consideradas ilegais porque os chamamentos dos concursados não respeitaram a lei de responsabilidade fiscal, não atendendo ao limite máximo de gastos com o pessoal. Dos 20 nomeados, 13 chegaram a ser empossados. Os atos que suspenderam as nomeações foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público de Santa Catarina. Prefeito que não foi reeleito nomear servidor em dezembro
Vamos mudar de assunto, né? Exclusivo. Em Florianópolis, mais de 100 pessoas afirmam ter sido vítimas de um golpe imobiliário. São 3 prédios construídos que tiveram as unidades vendidas mais de uma vez. Um único apartamento chega a ter 8 proprietários. E agora o construtor, o responsável pelo prédio, desapareceu. Eu fui lá conferir nos ingleses e a gente roda agora no Repórter Band. Luiz e o marido sonhavam com um apartamento novo, que era para ser um dos momentos mais felizes da vida. Se transformou em decepção. A gente se apavorou, né? Porque foi o sonho de uma vida investido aqui, né? O trabalho de uma vida. E agora sabe-se lá quando que a gente vai receber, vai ter de volta. Seu Gino pagou R$110 mil em dinheiro e mostra agora o boletim de ocorrências que foi registrado. Pra gente juntar esse dinheiro, a gente trabalhou muito, né? Então a gente fica com aquele sentimento de que não tem justiça, não sei, ninguém não tem fiscalização, o pessoal faz o que quer e a gente fica com essa cara de palhaço, né? São 3 prédios que ainda estão em obras, todos do mesmo construtor. As obras foram interditadas pela prefeitura devido a problemas nos projetos. Todos os apartamentos foram vendidos, boa parte mais de uma vez. Todas essas pessoas foram vítimas de um golpe. Só nas redes sociais já são mais de 100, divididas em 3 grupos. Aqui nessa obra são 17 apartamentos e mais de 50 compradores. Em apenas uma unidade são 8 proprietários e agora eles querem justiça. Eurico já havia até encomendado e pago os móveis sob medida. Não vamos receber todo o valor completo, o valor X, mas 80% do que eu dei eu vou conseguir ter de volta. O responsável pela obra não atende mais aos telefonemas e ninguém sabe onde está. Quase 50 boletins de ocorrência já foram registrados em 3 dias. O golpe foi descoberto na semana passada e o medo agora é que todo o investimento seja perdido. Cláudio, mesmo sendo advogado, acabou caindo no golpe. Agora, ele deve representar algumas vítimas. Nós estamos tentando juntar os veículos, tudo que foi dado como pagamento, né? E também saber o que ainda encontra-se em propriedade deles, né? Que com certeza eles estão já dilapidando esse patrimônio. Sabe-se que existe a possibilidade dele querer se evadir do país, que ele já pediu passaporte para a filha que não tinha, que é pequena ainda. Então a chance é grande dele se evadir, né? A gente tem filho, a gente quis o melhor para elas. É muito triste, mas a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar de novo e Deus vai nos dar força e a gente vai conseguir. Lamentável, né? É lamentável a gente ver a emoção ali, o choro da Luíse, que deu entrevista pra gente ontem. E infelizmente é lamentável também perceber a que ponto chega a maldade do ser humano a fazer isso com essas famílias. Muita gente ali juntou o dinheiro de uma vida toda para realizar um sonho de comprar um apartamento e quando consegue fazer isso, cai num golpe como esse daí. E a informação que a gente tem é que esse mesmo construtor, ele fez diversas obras ali na região dos ingleses, entregou as obras, tudo certinho, então não tinha como essas famílias suspeitar de nada, porque até então era um negócio certo, o valor não era abaixo do mercado, estava tudo correto. Mas aí o cara simplesmente desaparece, some com dinheiro, some com bens, repassou boa parte dos bens que ele recebeu, ele já repassou automóveis, até lanchas ele recebeu em alguns negócios e já repassou a maioria desses bens. Então vai ficar muito difícil para essas famílias recuperar o que foi perdido. E o que a gente lamenta também, a gente recebeu a imagem desse rapaz, a gente tem o nome desse rapaz e o que a gente lamenta é que por enquanto, como ele é suspeito, esse golpe foi descoberto na semana passada, como ele é apenas um suspeito, a lei acaba protegendo esse rapaz, a gente não pode divulgar aqui a cara dele, nem o nome dele. Mas você que sabe quem é esse rapaz, o que eu vou dizer, né? É um vagabundo. Um cara que faz um negócio desse com tantas famílias é um picareta. Deveria ter vergonha de fazer o que ele fez com essas famílias aí. Infelizmente, a gente ainda não pode divulgar a imagem nem o nome desse rapaz. Mas assim que a justiça permitir, que a polícia permitir, que ele se tornar realmente suspeito, que tiver prisão preventiva decretada, a gente vai voltar nesse assunto e vai divulgar aqui.
deve ficar pronto ainda hoje o laudo do atropelamento ocorrido na virada do ano aqui em Florianópolis. Coloca na tela. O documento já possui mais de 100 páginas. O Instituto Geral de Perícias deve concluir os trabalhos ainda hoje. O acidente foi registrado na madrugada de 1º de janeiro, no bairro dos Ingleses, na capital. O veículo, conduzido por Jefferson Bueno, atingiu 3 pessoas. Cristiane Flores, de 31 anos, morreu na hora. O marido dela, Nilandres Lodge, perdeu as 2 pernas e um amigo do casal, Jean Matos, sofreu traumatismo craniano e lesões no pulmão. Jefferson Bueno é considerado foragido da Justiça. Na época do atropelamento, o advogado de defesa disse que o cliente se entregaria. Agora já mudou o discurso, vai aguardar o laudo ficar pronto para preparar uma defesa em cima já do laudo que será feito pelo Instituto Geral de Perícias. Então, infelizmente, já mudou a estratégia durante o percurso aí, o advogado de defesa, o que iria apresentar ao cliente, agora não. Agora ele vai aguardar a conclusão desse laudo aí que fica pronto hoje do Instituto Geral de Perícias, aí vai formular a defesa e só a partir daí que existe a possibilidade do rapaz se apresentar, ele que segue foragido, a prisão preventiva aí, prisão temporária foi decretada e ele continua sendo considerado foragido da Justiça. E o Procon de Joinville divulgou uma pesquisa que aponta uma diferença de mais de 30 centavos por litro do preço da gasolina lá no município. O órgão de defesa do consumidor divulgou nesta semana que a variação do preço da gasolina lá em Joinville, a gasolina comum, nos postos de combustível aí, para ter uma ideia, o mais barato está em torno de R$ 3,43 e o mais caro chega a R$ 3,74. O valor médio, de acordo com o Procon, aumentou cerca de 4%. Foram pesquisados 93 postos ali na região de Joinville e o principal objetivo é alertar os consumidores justamente sobre a importância dessa pesquisa, de rodar aí, de saber exatamente o preço em cada posto para garantir uma economia na hora de abastecer. Essa variação de 30 centavos chama a atenção da gente, por quê? Porque é sinal que existe uma concorrência, que existe uma diferença grande de preço, que basta o consumidor pesquisar para poder ter direito aí de pagar um pouquinho menos no preço do litro. Preocupante são as regiões em que o preço da gasolina é alto e é igual em todos os postos, o que a gente consegue perceber muito aqui em Florianópolis. É preciso que o Procon aqui da capital também se atente a essa questão, porque muitas vezes o preço aqui é muito alto e os postos quase todos praticam aí o mesmo preço por litro de combustível. É preciso ficar de olho, porque como é que a gente na capital vai pagar uma gasolina muito mais cara que no interior, um local de difícil acesso? É difícil explicar como é que é fechada essa conta aí dos postos aqui em Florianópolis, uma das gasolinas mais caras do estado, infelizmente. E depois do intervalo você vai conferir aqui no Repórter Band uma espécie em extinção, uma girafa, a girafa catarina. Nasceu no Parque Beto Carreiro, já nasceu com 1,90 m de altura aqui em Santa Catarina. Tem ainda a previsão do tempo, direto da EPAGRE aqui de Florianópolis. Nesse momento, 31 graus na capital, a gente volta já com mais Repórter Band. Estamos de volta com o Repórter Band dessa terça-feira. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 99904 9904. Curta a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/repórterband. Por esses 2 canais, você pode participar aqui do nosso programa e mandar sua sugestão de reportagem. Prejuízo na Serra Catarinense, 2 municípios, pelo menos, foram atingidos por chuva de granizo na tarde de ontem. Tem as informações aí? Podemos soltar? Pode botar na tela. Tá certo. As localidades, então, de Despraiado e Rabungo, é isso? Próximas ao município de Bom Jardim da Serra, registraram prejuízo na agricultura. A cultura de maçã foi a mais atingida ali na região, como dá para ver aí nessas imagens. Os pomares acabaram atingidos pela chuva de granizo, danificando bastante as frutas ali. Um levantamento deve ser feito para apurar qual o tamanho do prejuízo aos produtores ali e, consequentemente, se a ocorrência do fenômeno pode ter comprometido de alguma forma a safra desse ano. Lamentável, né? A chuva de granizo aí muito quente em Santa Catarina acabou prejudicando alguns produtores de maçã na região da Serra Catarinense. Você viu ali no detalhe o tamanho, né, das pedras de gelo ali que caíram e as frutas aí danificadas
pela força do impacto aí do granizo contra os pomares. E agora, falando aí na chuva de granizo, a gente vai direto saber como fica a previsão do tempo na Epagre. E a gente vai conversar com a Gil hoje. Então tá, boa tarde, Gil. Como é que fica o tempo? Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. A chuva de granizo que ocorreu ontem na Serra Catarinense esteve associada à formação de alguns núcleos de instabilidade bem característicos de verão. Ocorrem de forma isolada, são passageiros e ontem trouxeram essa condição para a Serra Catarinense. Em outros dias, nesses últimos dias muito quentes, a gente também teve essa condição em outras regiões. E ela ocorre em função da formação de uma nuvem com grande desenvolvimento vertical, em que no topo dessa nuvem tem gelo, e quando temos uma condição específica, que é o caso no dia de ontem e alguns dias atrás, essa nuvem precipita em forma de granizo. A previsão para o dia de hoje é de um dia muito quente no estado de Santa Catarina. Mais uma vez, vamos ter registros de temperatura no período da tarde, variando aí de 35 a 38 graus, principalmente na parte oeste do estado, litoral, Vale do Itajaí. E lembrando que quando nós, meteorologistas, falamos sobre a temperatura, é sempre medida a sombra. Então, o pessoal que vai estar na rua exposto ao sol, com certeza vai observar nos termômetros de rua temperatura bem mais alta do que essa e que podem superar até os 40 graus. E apesar de todo esse calor, hoje a chance para a ocorrência das pancadas localizadas de chuva é pequena. Se ocorrerem, vão ser especialmente nessas áreas mais próximas aqui ao Rio Grande do Sul, onde a gente observa que já tem um pouco mais de nuvens devido a um sistema de baixa pressão que está próximo aqui deste estado. Vamos ter para o período da manhã ainda, amanhã quarta-feira, um dia muito quente em todo o estado, persiste essa onda de calor e vamos ter um dia muito parecido também em termos de condições de tempo, só que amanhã já aumenta um pouquinho a chance das pancadas de chuva de verão entre o período da tarde e noite, que podem vir acompanhadas de alguns temporais localizados, até mesmo com ocorrência de granizo, não se descarta esta possibilidade. E já para a segunda parte da semana, ali de quinta-feira em diante, a gente já vai ter um pouco mais de nuvens no estado, uma condição de chuva que não necessariamente vai ser só à tarde e noite, então uma condição de tempo um pouco mais instável que está previsto aí para o fim da semana. Gilsânia Cruz, meteorologista da Epagre Cirã, com as informações do tempo para o repórter Band. É com você, Juan. Obrigado, Gilsânia. Então tá aí a informação já nova, né? Sinal que o carnaval pode ser com chuva aqui em boa parte do estado de Santa Catarina. E uma girafa nasceu no Parque Beto Carreiro. No Brasil existem apenas 16 animais e apenas 2 zoológicos têm casais que têm condições de se reproduzir. Pode soltar. O filhote nasceu no dia 12 de fevereiro com 1,90 m, pesando 80 quilos. A girafa foi batizada pelo nome Catarina. O trabalho de parto da mãe Savaná durou 6 horas. E 1 hora depois de nascer, o animal conseguiu andar sozinho. Segundo os biólogos do parque, as girafas têm que estar sempre em movimento para despistar os predadores. Se o filhote demorar a levantar, é abandonado pelas demais girafas. E mesmo em cativeiro, as girafas mantêm esse comportamento. Nos últimos 30 anos, a população de girafas em vida livre caiu 40%. Por isso, é tão importante essa reprodução em cativeiro. Que belo animal, né? Que notícia bacana. E a gente vai conversar agora com a Kátia Cassaro, é isso? Bióloga responsável ali pelo zoológico do Beto Carreiro. E a gente queria saber, boa tarde, Kátia, e como é que tá a saúde da girafinha? Inclusive o nome da girafa é Catarina. Como é que tá a saúde dela? Boa tarde. A Catarina está passando super bem. Nós temos plantões, né, para observar de perto esse animal, para ver a frequência com que ela mama, a frequência com que ela defeca, e ela é um animal super saudável e tá muito, muito bem mesmo. Que bom. E é comum o nascimento de girafas em cativeiro assim? Não é comum. Nós temos poucos casais viáveis para reprodução no país. Atualmente é só mesmo as girafas do Beto Carreiro e de um outro zoológico que estão reproduzindo, porque não existem muitos casais viáveis no país. Que bacana. E são quantas girafas hoje no Beto Carreiro, hein? Hoje nós temos 4 animais. A savana, o macho, né, reprodutor, e já 2 filhotes nascidos aqui. Eles chegam a viver quanto tempo?
cativeiro, eles vivem em torno de 25 anos, é a longevidade. Já em natureza, esse número cai bastante e é reduzido mais ou menos para uns 13 ou 14 anos. E como é que vocês fazem para manter essa rotina deles assim, para tornar o mais perto possível do que eles viveriam fora do cativeiro, hein? Bom, a gente trabalha com todo o recinto das girafas tem uma casa muito alta, uma casa que a gente chama de cambeamento, que é onde os animais são recolhidos na hora, à noite, é onde nós colocamos a alimentação, onde colocamos a água, é o local onde o animal se abriga. Então nós temos esses cambeamentos que tem coxos de alimentação e de água no alto, e o animal se acostuma a alimentar ali. E o piso do recinto é muito importante, porque as girafas, elas são da savana, né? É uma espécie que vive naturalmente na África, e elas habitam as savanas africanas que têm um piso muito duro. Então, a gente trabalha muito isso para que a gente não tenha problema de casco nos nossos animais, que é um dos problemas que geralmente animais de cativeiro apresentam. Além disso, elas têm uma dieta super balanceada. Nossos animais se alimentam de ração, abóbora, cenoura, feno e alfafa. E a gente faz também um pouquinho de enriquecimento ambiental, que é uma prática para tirar um pouquinho o animal da rotina dele, sabe? Então a gente tem pontos de alimentação espalhados pelos dois recintos que elas ocupam, para fugir um pouquinho da vida muito cotidiana que os animais têm num recinto em cativeiro. Está certo, Kátia. A Kátia é a bióloga responsável pelo zoológico ali do Parque Beto Carreiro. Nasceu aí uma girafinha, nasceu já com 1,90 m de altura. E sobre a visitação, Kátia, quem visita o Parque Beto Carreiro tem acesso, consegue aí observar a rotina desses belos animais que a gente vê no vídeo aí? Consegue sim. A Catarina já está à exposição e ela fica com o cambeamento que eu acabei de descrever, com a porta aberta. Então, quem vem fazer uma visita aqui já pode ver a Catarina e sua mãe desfilando super elegante no recinto, porque apesar de ser um animal tão alto, né, o mamífero mais alto que existe, um animal tão pesado, eles são muito elegantes. Então tem um andar super bonito, parece que ele está desfilando numa passarela, e isso já pode ser visto pelo nosso público. A Catarina e sua mãe desfilando no nosso recinto, já dá para ver sim. Que bacana, então. Obrigado aí pelas informações, parabéns pelo trabalho de vocês aí no parque e pelo cuidado que vocês têm com todos esses animais. Tá ok, foi um prazer falar com vocês e a gente agradece essa oportunidade também. Obrigado, um excelente trabalho aí para vocês. Tá aí, bacana essa informação, a girafa ali que nasceu no Parque Beto Carreiro. Quem for visitar o parque já vai ter acesso para conhecer a Catarina. E durante o carnaval, o Hemosc vai funcionar em horário especial. Os hemocentros de todo o estado não terão atendimento no feriado de terça-feira. Durante o carnaval, o Hemosc registra uma baixa nos estoques. Pelo menos foi o que ocorreu nos últimos anos. Para tentar evitar a diminuição no estoque durante os dias de folia, os hemocentros devem funcionar também no sábado para receber doadores. Os endereços, telefones e horários dos hemocentros podem ser encontrados no site do Hemosc. Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento de identidade com foto e evitar o uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Informação importante, quem puder doar sangue, faça aí essa boa ação. E em Chapecó, uma campanha quer conscientizar para o combate ao mosquito da dengue, principalmente nas escolas. O trabalho será desenvolvido com 24 mil alunos da rede municipal. A reportagem é de Elisandra Vissotto e Hendrik Zanata. Pode soltar. Cauê tem 11 anos e após a apresentação da campanha de conscientização da dengue, ele deverá redobrar os cuidados em casa. Que não pode deixar água parada, senão o mosquito se reproduz. Olhares atentos na hora da apresentação do filme que explicou o que é a dengue e o que ela pode causar.
E eles já sabem para quem vão repassar as dicas e orientações. Meus amigos, meus colegas, meus pais, para ficar bem informado. Combater o mosquito da dengue porque ele é muito perigoso. Eu aprendi que nós não podemos deixar a água parada, porque senão o mosquito acumula os ovos deles. Cerca de 24 mil estudantes da rede municipal de ensino vão receber um material didático que deverá ser trabalhado em sala de aula. As 83 unidades escolares entre CINs e EBMs receberam esse material, receberam o audiovisual e os flyers que vão ser distribuídos, né? Vão trabalhar com as turmas, com cada uma das suas escolas. Todos os alunos da rede municipal vão receber este material impresso e vão ser trabalhados nos momentos lá da escola, com todos os alunos, o audiovisual em cada turma, para poder conscientizar esse trabalho contra a dengue. De acordo com a gestora da Escola Básica Municipal Água Amarela, a meta dessa campanha é diminuir os focos do mosquito da dengue, principalmente agora, nesta época do verão. A gente acredita que os alunos serão a ponte que vão levar para as famílias, né, para toda a comunidade. O trabalho que vai ser feito aqui, a gente espera que eles divulguem lá e que realmente eles coloquem em prática o que eles estão aprendendo aqui. Com certeza é um trabalho muito importante. E o Repórter Band de hoje fica por aqui. Lembrando sempre que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 48 99904 9904. Logo mais 10 para as 7 da noite tem mais notícias de Santa Catarina no nosso Band Cidade. Amanhã a gente está de volta com o Repórter Band a partir da 1 da tarde. Um grande abraço e uma ótima tarde.